Leitura da profecia de Malaquias. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança, que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim, ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. 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 Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor o valoroso, onipotente. O Senhor o poderoso nas batalhas. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor, Deus do universo. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte
aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A apresentação do primeiro filho no templo tem o significado de apresentá-lo a Deus. Apresentar significa consagrar, doar, dar de presente. Nos tempos pré-históricos, essa consagração pode ter até significado um sacrifício humano. O episódio de Abraão com seu filho Isaque está intimamente relacionado a esse rito, embora a intervenção divina tenha abolido o sacrifício. Pela lei de Moisés, que rege os judeus, todo primogênito masculino pertence a Deus, mas pode ser resgatado mediante outro sacrifício, originalmente sacrificando um cordeiro. No tempo de Jesus, esse resgate poderia ser feito com 5 moedas de prata, ou para os mais pobres, com um par de rolas ou 2 pombinhos. A apresentação da criança não era obrigatória para os judeus, mas aqueles que a realizavam demonstravam ser piedosos e rigorosos observadores da lei. O sacrifício de animais também tinha o caráter de purificação da mãe pelo pecado da mancha do sangue do parto. Observamos aqui uma maneira ardilosa que os responsáveis do templo usavam para usurpar dos pobres o que já lhes era escasso. Malaquias profetiza a vinda de um mensageiro que purificará seus filhos não pelo sacrifício de animais, mas pela conversão do coração, para que assim possam se apresentar diante de Deus. A carta aos Hebreus ensina que o Filho de Deus, o mensageiro, deveria se fazer homem e viver nossa humanidade, mostrando que é possível viver sem pecado, rejeitando as ciladas do maligno e com isso vencer a morte, alcançando a ressurreição. Jesus demonstra que uma fé madura pode superar nossos medos e não permitir que eles tomem as rédeas de nossa vida. Ter fé é deixar a graça de Deus nos conduzir em direção às boas obras. No Evangelho, celebramos a apresentação de Jesus no templo. Como já vimos, essa prática era uma lei judaica não obrigatória. No entanto, aqueles que a respeitavam demonstravam respeito por Deus. Para o cristão, essa lei se traduz em nosso batismo, onde por meio deste sacramento nos configuramos a Cristo e nos tornamos filhos de Deus. Destacamos o episódio de Simeão e Ana, que, avisados pelo Espírito, tiveram o encontro com o Senhor, o menino Jesus. Ao pegar o menino no colo, Simeão diz: luz para iluminar as nações, afirmando que Jesus é a luz do mundo, é o único caminho para a salvação, simbolizado por meio das velas acesas neste rito. Simeão também complementa, dizendo que Cristo será causa de divisão e queda para muitos. De fato, Jesus vai reformular os conceitos de vida e morte. Ele ensina, na pregação do reino de Deus, que a liberdade e a conquista da ressurreição não estão contidas no sacrifício de sangue. Estão no esforço para conquistar um coração capaz de atitudes de justiça, caridade e compromisso com a verdade, tornando-nos aptos para amar e ajudar o próximo. De fato, Jesus, o primogênito de Deus, se deu em sacrifício de sangue devido à força e desejo dos poderosos. Porém, foi ressuscitado, nos ensinando que a pureza de coração é o único sacrifício agradável a Deus. A apresentação de Jesus no templo
vai muito além de uma simples cerimônia. Hoje, para nós batizados, representa um compromisso assumido contra o pecado e uma luta constante contra as armadilhas do maligno. Por isso, na entrada das igrejas, há uma pia batismal, um lembrete constante da consagração assumida pelo batismo. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Judas, consola os pobres filhos teus que esperam suprir